Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para revisão para a prova? Então, como prometido, estou aqui para a gente resolver a listinha de exercícios que eu fiz baseado na prova que a gente vai fazer, que será cobrado alguns conteúdos que a gente estudou até agora no trimestre. Reações químicas, o que é reação, equação química e as classificações das reações. Balanceamento pelo método das tentativas. Massa molecular e massa molar. mol, e a constante de Avogadro, que é o que nós usamos para determinar o número de moléculas, átomos e íons. Então, boa sorte aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou mandar mensagem no WhatsApp, Instagram. O importante é que você não fique com dúvida na hora da prova. Então, pessoal, estão aqui meus contatos, todos liberados para vocês poderem tirar suas dúvidas. Importante, reforçando, não deixe para a hora da prova. Tire suas dúvidas antes. Então, pessoal, essa primeira questão aqui, nessas primeiras questões, iremos relembrar o conteúdo de reações químicas. Primeira coisa, antes de começar, o que vem a ser uma reação química? Eu coloquei para vocês no quadro que reação química nada mais é que o rearranjo, a transformação lá que acontece quando há um rearranjo nos átomos. Eu posso ter uma reação química, eu tenho uma molécula, que ela pode ter um rearranjo gerando uma nova molécula, ou eu posso também ter dois átomos se unindo para gerar uma molécula. Então, a reação química ela pode ocorrer de algumas maneiras. Então, reforçando, reação química é o resultado que ocorre nas substâncias onde os átomos vão ser rearranjados, modificando assim o seu estado inicial. Todo composto químico que sofre uma alteração gera uma nova molécula. E essas reações químicas, nós estudamos que elas podem ocorrer de 4 formas, que são essas que estão colocadas aqui: reação de síntese ou adição, decomposição ou análise, deslocamento ou dupla troca. Então, vou colocar aqui o que eu coloquei para vocês. Como que eu sei que a minha reação é de síntese ou adição? É quando eu tenho essa situação aqui, A mais B virando C. O que é uma reação de síntese ou adição? É quando dois ou mais reagentes formam um único produto. Quando você tiver dois ou mais reagentes formando um único produto, você tem uma reação de síntese ou adição. Já a reação de decomposição ou análise é o inverso. É quando você tem um reagente formando dois ou mais produtos. E eu ainda falei para vocês, essa reação não é espontânea. A reação de decomposição ou análise pode acontecer usando alguns fatores. Vamos relembrar esses fatores. Eu tenho hidrólise, que é quando você usa água. Nós temos fotólise, que é quando a gente vai usar luz. Eletrólise, que é quando se usa eletricidade para ocorrer a decomposição. Eletricidade. E temos pirólise, que é quando usa calor. Aí a pirólise, eu sempre falo para vocês que é quando aparece um triângulozinho embaixo da seta. Então, se cair uma situação falando de decomposição, a decomposição é quando um reagente se decompõe em dois ou mais produtos. E essa decomposição ocorre mediante alguns fatores: água, hidrólise, luz, fotólise, eletricidade, eletrólise e calor, fogo, aquecimento, que é a pirólise. Tá bom? Temos um outro tipo de reação também, que é a reação de deslocamento. Mas a reação de deslocamento também pode ser chamada de
simples troca. Como o nome já está dizendo, vai acontecer uma única troca. Você pode ter uma situação assim, ó, A mais B, C. Depois vai ficar AC mais B. Repare que aqui, ó, nessa reação, o A trocou de lugar com B. Como que eu vou identificar isso numa questão? Você vai olhar que antes da seta tem uma substância sozinha. Após a seta, vai ter uma outra substância diferente sozinha. Só reparar o antes e o depois. E por fim, temos a nossa reação de dupla troca. Como o nome já está dizendo, vai ser uma reação onde duas substâncias irão trocar de lugar. Vamos supor, eu tenho AC mais BD. Isso aqui é um exemplo genérico. Ó. Vai acontecer o quê? Vai virar AD mais BC. Repare que o A trocou de substância. O A estava com C, agora o A está com D. O B estava com D, agora o B está com C. Tivemos duas trocas. Então, isso aqui é um roteiro para a gente poder identificar quais são os tipos de reações e as classificações. Lembrando que a reação de deslocamento também pode se chamar simples troca, que é um nome bem comum. Aí agora, resolvendo a questão, pede para você associar a primeira coluna com a segunda. Repare aqui, ó, reação número 1, CaCO3 virando CaO mais CO2. Se você lembrar aqui do resuminho que nós fizemos, ó, antes da seta eu tenho uma substância, após a seta eu tenho duas substâncias. A reação que uma substância se transforma em duas ou mais é decomposição. Então, o número 1, ali, a gente vai associar a deslocamento. O número 1 a gente vai associar a reação de decomposição ou análise. E se você prestar atenção, ó, eu tenho um triângulozinho aqui, ó. Isso indica que tem calor. Se é calor, se perguntasse que tipo de decomposição, o nome seria pirólise, que é a reação de decomposição mediante calor. Olha a reação de baixo agora. Eu tenho, ó, 1, 2, 3 substâncias se transformando em uma só. A reação onde dois ou mais reagentes viram apenas um produto é a reação de adição ou síntese. Então, ó, já temos que o 1 está com 2, o 2 está com 1. A equação 2 é reação de síntese ou adição. Repare a equação 3 agora. NaCl mais NH4HCO3 virando NaHCO3 mais NH4Cl. Eu tenho duas substâncias antes e eu continuo tendo duas substâncias depois. Repare que o Na estava com Cl antes da seta. Depois da seta, o Na está com HCO3. Já o NH4 estava com HCO3 antes da seta. Depois da seta, o NH4 agora está com Cl. Ou seja, eu tive duas trocas. Então, aqui é o número 4. E, por fim, temos a equação 4. Eu tenho uma substância antes da seta sozinha, que é o ferro. Depois da seta, eu tenho outra substância diferente sozinha, que é o hidrogênio. Falei com vocês, quando antes da seta tem uma substância sozinha e depois da seta você tem outro, é a reação de deslocamento. Então, a sequência correta é equação 1 com a coluna 2, né? 1, 2, 2, 1, 3, 4 e 4, 3. Resposta correta, letra B.
Então, o básico dessa questão era você relembrar os tipos de classificação das reações. Bater o olho, conseguir fazer essa dinâmica. A questão 2 vai seguir o mesmo raciocínio, o mesmo princípio, tá? Vai bater o olho e classificar as reações. Primeira equação, 2NO2 virando N2O4. Essa equação, ela gera muitas dúvidas, sempre tem questionamentos, mas é como se fosse isso daqui, ó. 2NO2 é NO2 mais NO2, virando N2O4. Agora fica mais simples. Eu tenho dois reagentes virando um único produto, reação de síntese ou adição. Olha a equação aqui de baixo. Então, a primeira é só lembrar. Dois ou mais reagentes virando um único produto. Olha a de baixo. Eu tenho um reagente virando 3 produtos. Isso se chama decomposição ou análise. Falei também que é bom saber os dois nomes, porque a gente nunca sabe qual é o nome que vai aparecer nas alternativas. Olha a equação 3. Eu tenho uma substância sozinha antes da seta e uma outra substância sozinha após a seta. Quando você tem isso, o nome... Só vou botar aqui para a opção, caneta isso. Quando a gente tem uma substância sozinha antes da seta e outra substância sozinha após a seta, é simples troca ou deslocamento. E por fim, temos aqui, ó, duas substâncias antes, duas ou mais depois. Essa aqui é o que sobra, reação de dupla troca. Então, a nossa sequência é síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca e deslocamento, dupla troca. Resposta correta, letra E. Adição, decomposição, deslocamento e dupla troca. Novamente, reforçando, o objetivo dessa questão era a gente bater o olho e conseguir identificar os tipos de reação química. Questão 3. Novamente, cai uma equação e pede para você classificar essa equação, essa reação química. Só que eu acabei falando agora a palavra equação química, só para a gente não perder o momento da revisão. O que é uma equação química? É uma forma matemática que nós temos de representar uma reação química. E na equação química, toda equação química, ela tem presentes alguns itens. Toda reação química tem reagentes, produtos, coeficientes, faltou aqui antes, né, a seta e índices. Se perguntar, né, tem uma questãozinha lá na prova, perguntando os itens que compõem uma equação química. Então, estão aqui. Reagentes é quem vai reagir. Produto é o resultado da reação dos reagentes. A seta ela indica o sentido da reação. Quem está antes da seta, reagente. Quem está após a seta são os produtos. Coeficientes. Coeficientes são os números que vêm na frente da molécula, que serve para dizer a quantidade. Igual aqui, ó, o coeficiente
do cálcio é o número que está na frente do Ca, que é o cálcio. Número 1. O coeficiente do ácido nítrico, HNO3, é o número 2. E assim por diante. Então, coeficiente é um número grandão que está na frente da molécula. E índice, o índice ele tem dois significados. O índice, por exemplo, aqui, ó, o cálcio, Ca, tem um Szinho ali depois do Ca, entre parênteses. O índice ele pode representar o estado físico, sólido, líquido, gasoso e aquoso, e também pode representar quantidade. Olha o último aqui no H2. Aquele 2zinho pequenininho é o índice. Então, o índice é o número pequenininho que está após o elemento, ou o estado físico. Coeficiente, não confunda, coeficiente é um número grande que está na frente da molécula. Voltando aqui para a questão pede para você observar, analise a reação e classifique. Então, analisando a reação, você repara, ó, eu tenho uma substância, que é o cálcio, que está sozinha, e ó, repara, ela troca de lugar com o H, que está sozinho após a reação. Falei com vocês agorinha. Quando tem uma substância sozinha antes da seta e outra substância sozinha após a seta, o nome dessa reação é deslocamento ou simples troca. Resposta letra C. E para manter essa sequência, como que é classificada essa reaçãozinha? É só você reparar, tem aqui ó, um indicativo já para facilitar. Ó. Primeiro, ó, vi um triângulo, esse triângulo aqui representa calor. Qual é a reação que ocorre mediante calor? Pirólise. E a pirólise é uma reação de decomposição. Então, resposta correta. Aí você olha lá, não tem a opção decomposição. Mas você é esperto, você vai lembrar que eu disse que as reações sempre têm dois nomezinhos que você tem que gravar. A reação de decomposição também é conhecida como reação de análise. Ah, como que dava para saber disso, se não lembrasse dessa questão do calor e pirólise? Era só lembrar, eu tenho um reagente se transformando em dois ou mais produtos. Toda vez que um reagente se transforma em dois ou mais produtos, é reação de decomposição ou análise. Resposta letra A. Pessoal, dando sequência, depois que a gente falou de balanceamento de equação, depois que a gente falou de reações químicas, nós entramos num assunto que era balanceamento de equações. E o balanceamento de equações, eu comentei, o primeiro item que eu falei com vocês, eu perguntei na sala. O que é balancear? Vocês responderam, equilibrar, né? Mais ou menos era equilibrar. E sim, o balanceamento ele serve para equilibrar. E qual é o princípio do balanceamento? Eu até comentei com vocês da lei de Lavoisier. Na natureza, né, até escrever aqui, ó, lei de Lavoisier. Ó, Lavoisier dizia o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a famosa fala de Lavoisier. E por que a gente fala disso? Porque este é o princípio do balanceamento. Se eu tenho uma quantidade de uma substância antes da seta, eu tenho que ter a mesma quantidade após a seta. E aí a gente vai ficar ajustando até ficar a quantidade. Se eu tiver 10 de hidrogênio antes, tem que ter 10 de hidrogênio depois. Por quê? Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Aqui tem uma questãozinha pra gente. E aí eu comentei na sala
que se você quiser fazer um balanceamento mais rápido, é só seguir a sequência, que é o macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio. Se você pegar e olhar aqui, não temos metais. Então, a gente vai começar, deixa hidrogênio e oxigênio por último. Vamos começar aqui pelo silício, Si. E aí, como que a gente vai fazer? Vamos contar quantos silícios tem antes da seta e quantos silícios tem depois da seta. Ó, eu tenho um Si, ó, antes da seta. Vou fazer até aqui, ó. Fazer assim, ó. Silício, que é o Si. Quantos Si eu tenho antes da seta? 1. Quantos Si eu tenho depois da seta? 1 também. Se está igual, é só vir aqui na frente da molécula e escrever o número 1. Lembra que eu pedi para escrever o número 1 para a gente não cometer erros, tá? Pronto, já olhei o Si, tá tudo igual. Qual é o próximo? O próximo vai ser olhar o F. F de flúor. Quantos Fs tem antes da seta? 1. Quantos Fs tem depois da seta? Ó, número 4 ali, ó. 4. Aí eu tenho que igualar. Para igualar um lado com o outro, eu tenho que multiplicar. Eu quero que o 1 vire 4. Para o 1 virar 4, eu multiplico por 4. Aí eu venho aqui na frente da molécula e ponho o número 4. Lembrando que esse número 4, ele é de toda a molécula, não é só do F. É do H que está aqui na frente também. Agora sim eu vou olhar o H. Quantos Hs eu tenho antes da seta? Eu tenho 1 aqui, só que tem esse número 4. Ó. 1 vezes 4, 4. Depois da seta, tem um 2 ali. Ah, tem 4 antes e 2 depois. 2 vezes quanto que dá 4? 2 vezes 2. Eu venho aqui na frente da molécula e ponho o número 2. Já está tudo balanceado. Para eu saber se está certo, é só conferir o oxigênio. Antes da seta, se você olhar ali, tem 2 oxigênios. Depois da seta, também tem 2. Repare, antes e depois deu exatamente a mesma quantidade de todos os elementos. Logo, a minha equação está balanceada. Só que a questão está pedindo a soma dos menores coeficientes. Ou seja, os números inteiros, né? Quanto que vai dar essa soma? É só pegar os valores que a gente colocou ali, ó. 4, mais 1, mais 1, mais 2. Quando você fizer essa conta, vai dar 8. Resposta, letra A. Então, essa questão era para a gente começar a relembrar o que é o balanceamento de equações, o que você não pode esquecer. Para que serve o balanceamento? Para igualar as quantidades dos elementos antes e depois da seta. Por que precisa? Porque Lavoisier já falava, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É como se você fosse fazer um bolo de morango, colocasse os ingredientes todos lá e tirasse um bolo de chocolate do forno. Não tem como. Se você colocou morango, quando você tirar do forno, tem que ter morango. Este é o princípio. Nada pode ser criado de forma aleatória. Ok? Pessoal, seguindo aqui nas questões de balanceamento, temos esse outro balanceamento aqui, ó. C3H8O mais O2, dando CO2 mais água. Primeira coisa, a seta é a nossa divisão. Lembra da sequência? Macho. Então, ó, nessa questão só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, facilita. Então, começando aqui pelo carbono.
Quantos carbonos nós temos? Ó, antes da seta, eu tenho 3 carbonos. Depois da seta, eu vou ter 1 carbono. Deixa eu só apagar aqui essa linha aqui do meio. Então, ó, se eu tenho 3 antes e 1 depois, para ficar igual é só multiplicar por 3. Então, eu venho aqui na frente da molécula e ponho o número 3. Próximo elemento que eu vou olhar é o hidrogênio. Antes da seta, eu tenho 8 hidrogênios. Só colocar o número 1 aqui que eu esqueci, para não atrapalhar depois. Antes da seta, temos 8 hidrogênios. Após a seta, temos apenas 2. Se eu quero que o 2 vire 8, é só multiplicar por 4. Eu venho aqui na frente da molécula e ponho o número 4. E aí vamos para o oxigênio. Vou começar aqui depois da seta. Ó. Depois da seta, eu tenho 2 oxigênios aqui no CO2, só que eu tenho 3 moléculas, então é 2 vezes 6, 3, ó, 2 vezes 3, 6. Eu tenho 1 oxigênio na água, vezes 4, 4. Então eu tenho 6 mais 4, ao todo eu tenho 10 oxigênios. Vamos olhar agora antes da seta. Aqui ó, no C3H8O eu tenho 1 oxigênio. Mas eu tenho que pensar em um número que somado a 1 vai dar 10. Que número é esse? 9. Aí você pensa, tem que colocar aqui, ó, onde está essa interrogação, tem que dar 9. Seria o número 9. Só que eu já tenho 2 oxigênios. Então, 2 vezes quanto que vai dar 9? Resposta, 4,5. Aí você pensa que se você somar, né, porque a questão está pedindo para você fazer a soma, você vai ver que não tem resposta. Se você somar, não tem resposta. Aí você tem que lembrar do que eu falei com vocês em uma aula. Toda vez que aparecer número com vírgula, basta multiplicar toda a equação por 2. Você vai pegar toda essa equação aqui, ó, do jeito que ela está, e multiplicar por 2. Quando você reescrever essa equação, vai ficar assim, ó, 2 C3H8O mais 4,5 vezes 2 dá 9. 9O2. Virando 3 vezes 2 dá 6. 6CO2 mais 8H2O. A soma vai ficar igual a quanto? 2 mais 9 mais 6 mais 8. Quando você somar isso aqui, vai dar 25. Se deu 25, a resposta é a letra E. Então, essa questão era para a gente relembrar. Quando der número com vírgula, basta pegar a nossa equação e multiplicar por 2. A forma de balancear é exatamente a mesma. Porém, quando der esse númerozinho com vírgula, é só lembrar desse passo a mais. Multiplica por 2 e está tudo resolvido. Certo? Outra questão, essa aqui a gente já fez na sala, mas a gente faz aqui de novo. Ó. A queima do isoctano, o isoctano que é a gasolina, está aqui representada. C8H18 mais O2, virando CO2 e água. Primeira coisa, lembrar da sequência. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. De novo, essa aqui só tem carbono e hidrogênio. Então, na hora de balancear, só a gente fazer aqui, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio.
Quantos carbonos eu tenho antes da seta? Você olha ali, você vai ver que você tem 8 carbonos. Depois da seta tem apenas 1. Para o 1 virar 8, a gente multiplica por 8. Aí você vem aqui na frente e põe o número 8 na frente do CO2. Na frente do isoctano, você põe o número 1. Vou colocar melhorzinho aqui. Então, aí vem para o hidrogênio. Antes da seta tem 18 hidrogênios. Após a seta tem apenas 2. Então você vem aqui e multiplica por 9. 2 vezes 9 dá 18. Resolve aqui o seu problema. E o oxigênio tem 2 oxigênios antes. E depois da seta tem 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. Depois da seta eu tenho 25 oxigênios. E só tenho 2 oxigênios antes. 2 vezes quanto que dá 25? Resposta, 12,5. Aí você vem aqui e põe 12,5. Se você somar esses valores, vai dar 30,5. E tem resposta para 30,5, letra B. Só que não é isso daí. Por quê? A soma dos menores coeficientes inteiros. Olha a palavrinha-chave aqui, ó. Então, eu não posso ter número com vírgula. O que a gente faz? Multiplica por 2. 1 vezes 2, 2. Então, 2C8H18 mais 25O2, dando CO2 mais água. Dando 8 vezes 2, 16 CO2, 9 vezes 2, 18 águas. Quanto que vai dar a soma? 2 mais 25 mais 16 mais 18. Quando fizer isso, vai dar 61. Resposta correta, letra D de dado. Então, pessoal, essa era mais uma questãozinha de balanceamento para a gente relembrar como que faz balanceamento. Se você seguir a sequência ali, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, dá para chegar de um jeito mais rápido ao resultado. Para igualar, você vai procurando os menores números possíveis que iguala. Se por acaso colocar número com vírgula, não tem problema. É só lembrar de no final multiplicar por 2. Pessoal, um outro item que a gente comentou durante as aulas foi sobre massa molar e massa molecular. Só que massa molecular é a massa de uma única molécula. E aí eu expliquei para vocês que uma molécula é tão pequena que a gente não consegue pesar. Então a gente pega uma quantidade maior, que é 1 mol de moléculas, e aí a gente vai chamar de massa molar, que é a massa de 1 mol de moléculas, que aí já é uma quantidade muito grande e a gente consegue determinar. Para calcular a massa molar, a gente precisa usar a tabela periódica para olhar a massa de cada elemento, que já vai estar aí na lista de vocês, o valor determinado de cada elemento, e vai estar na prova também. No final da prova vai ter os dados, massa de cada elemento que você precisar, para não precisar ficar gastando tempo consultando a tabela. Como que a gente faz para calcular a massa molar? Essa questão pede, fala do sulfato de alumínio e pede para você determinar a massa do sulfato de alumínio, que é o Al2SO4 3. Então, vou escrever ele aqui de novo, Al2SO4 3. Como que a gente vai determinar a massa molar do Al2SO4 3? É a massa, eu tenho 2 alumínios. Se você olhar lá na tabelinha, o alumínio pesa 27 gramas. Mas, aqui tem que ter um cuidado.
esse número 3 que está fora do parênteses, ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho um S. Só que tem aquele número 3, ou seja, eu tenho 3 S. E se você olhar na tabela, cada S pesa 32. Mais, eu tenho 4 oxigênios, vezes 3, 12. 12 oxigênios que pesam 16. Calculando isso aqui, ó, você vai ter que a massa molar é igual a 2 vezes 27, 54, mais 3 vezes 32 dá 96, e 12 vezes 16 vai dar 192. Quando você somar, você vai ter que a massa molar do Al2 SO4 3 equivale a 342 gramas por mol, que é a nossa unidade de massa molar. Então, se eu falo que eu pesei 1 mol de sulfato de alumínio, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 342 gramas. Outra questão envolvendo massa molar, só para a gente lembrar como que faz, aqui fala o nome do sal hidratado, é um composto sólido que possui quantidade de água ali. Aí pede para você determinar a massa do cloreto férrico hidratado. Aí eu falei com vocês, toda vez que tiver esse pontinho é para somar. A própria questão já te lembra isso. Então, ó, FeCl3, pontinho, H2O. Você vai calcular a massa dessa molécula e somar com a massa de água. Então, ó, massa molar é igual. Eu tenho um ferro que pesa 56, mais 3 cloros Cl, que pesa 35,5. Isso aqui, ó, é a massa dessa primeira molécula. O pontinho, esse pontinho aqui, quer dizer que é somar, soma. Então, se é para somar, soma. Eu tenho 2 hidrogênios que pesam 1, mais um oxigênio que pesa 16. Então, quando você fizer essa soma toda aqui, ó, vamos lá, 56 mais 106,5 mais 2 mais 16. Somando isso aqui, a massa do cloreto férrico hidratado, ó, FeCl3.H2O, vai dar 180,5 gramas por mol. Resposta correta, letra B de bola. Pessoal, até agora já chegamos aqui na metade da listinha. Então, a ideia é essa. Lembrar reações químicas, equação química, balancear a equação, calcular a massa molecular e massa molar. A partir de agora, a gente vai entrar no conceito de mol e constante de Avogadro, ok? Mol. Primeira coisa, olhou a palavrinha mol. O que vem a ser mol? Mol é uma unidade de medida para expressar quantidade de matéria.
Então, mol nada mais é do que uma unidade de medida. Assim como a gente tem metro, grama, litro, a gente tem na química mol. Eu posso falar que eu tenho uma quantidade em gramas ou uma quantidade em mols. E todas as questões que envolverem mol, a gente vai resolver do mesmo jeito. Todas. O passo a passo vai ser... Ó, primeira coisa que você vai fazer é... Primeiro passo, ó, determinar a massa molar. Todas as questões. A primeira coisa que você vai fazer é determinar a massa molar. Depois, achar o número de mol. E se precisar, por último, vai vir a constante de Avogadro. Esse é o nosso beabá, o nosso passo a passo. Todas as questões a gente consegue resolver seguindo essa ordem. Então aqui, ó. Eu quero determinar qual é a quantidade, ó. O número de mols, ó. Qual é o número de mols de 90 gramas de água? Eu não consigo relacionar se eu não souber a massa molar. Então a primeira coisa, eu tenho que determinar a massa molar da água. Eu sei que na água eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1, mais um oxigênio que pesa 16. Quando você calcula, você vai achar que a massa molar da água vai dar 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol vale 18 gramas. Então aqui foi o primeiro passo. Com esse primeiro passo, eu consigo escrever a minha primeira linha da minha regra de 3. É sempre assim, ó. A massa molar é a primeira linha da regra de 3, ó. O que quer dizer 18 gramas por mol? Quer dizer que 1 mol de água está para 18 gramas. O problema disse que eu tenho 90 gramas de água. Então, se eu tiver 90 gramas de água, quantos mols eu tenho? Multiplica aqui cruzado. Aí você vai ter aqui, ó, x vezes 18 dá 18x, vai dar, é igual a 90. X é igual a 90 dividido por 18. Quando você fizer essa conta, ó, x é igual a 90 dividido por 18. 18 vezes quanto que dá 90? Se você fizer a continha aí do lado, você vai ver que x vai dar 5 mol de água. Então, quando você fala assim, ah, eu tenho 90 gramas de água, você pode falar que você tem 90 gramas de água ou que você tem 5 mols de água. Resposta letra B de bola. Alguma dificuldade? Pessoal, quem tiver dificuldade pode mandar mensagem aí no chat, pode mandar mensagem pro meu celular, Instagram. O importante é você entrar em contato e sanar sua dúvida, ok? Vamos agora mexer com uns numerozinhos menores, né? Notação científica. E aí, eu deixei lá para vocês no Google Sala de Aula o link de 2 vídeos de uma professora de matemática explicando notação científica, que eu vi que vocês tiveram bastante dificuldades, né? Aí, o que der para a gente tentar ajudar, a gente vai tentando. Ó, aqui a questão fala sobre estudos apontam que a amônia, que é o NH3, adicionada ao tabaco, aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Os cigarros canadenses têm, em média, 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas de amônia. Isso aqui é uma informação importante, ó. Então marca, ó, 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas de amônia, que é o NH3, por cigarro. A quantidade de mols, ou seja, a questão quer saber quantos mols, ó, a quantidade de mols existentes em 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas de amônia equivale a quanto?
Lembra do passo a passo? Primeira coisa é determinar a massa molar da amônia. Então, ó, MM da amônia, que é o NH3. Vai lá na tabela e olha. Eu tenho um nitrogênio que pesa 17... Desculpa. Eu tenho um nitrogênio que pesa 14 gramas. Mais 3 hidrogênios que pesa 1. Então, aqui você determina que a massa molar da amônia vai dar 14 mais 3 vai dar 17 gramas por mol. Por que a gente faz a massa molar? Porque é ela que a gente vai usar para fazer a primeira linha da nossa regra de 3. Ó. Como que vai ser a primeira linha? Ó? 1 mol de amônia pesa 17 gramas. Quantos mols de amônia? Se eu tiver 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Multiplica cruzado. E aí a gente vai ter que, multiplicando aqui cruzado, ó, 17x é igual a 8,5 vezes 10 a menos 3. X é igual a 8,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 17. E aí a gente tem que olhar para esses números. Lembrando que não vai poder usar a calculadora na hora da prova. Então pensa, olha para o número 8,5 e olha para o número 17. Qual é a relação entre eles? Se você conseguir enxergar a relação entre esses números, fica fácil fazer essa continha sem calculadora. Se você reparar, olha, e aí você vai conseguir reparar que 8,5 é a metade de 17. Então eu consigo fazer essa continha. 8,5 por 17 é a mesma coisa, ó, que 1 dividido por 2. Estou simplificando 8,5 e o 17. É a mesma coisa que 1 sobre 2. E quanto que é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2 dá meio. Então vai dar 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Só que quando você olha para as alternativas, não tem essa resposta. Por quê? Tem que escrever em notação científica. Você vai pegar essa vírgula e vai andar uma casa para a direita. Quando você anda para a direita, o 0,5 vai virar 5. Quando anda para a direita, você subtrai o expoente. Se eu andei uma casa para a direita, eu tiro 1 do expoente. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Então, vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mol de amônia. Resposta, letra B de bola de novo. Pessoal, o importante de você observar nessa questão, primeiro sim, as contas, eu sei que a gente tem umas dificuldades, é normal, não se assustem, com o tempo a gente vai pegando. Só que o principal numa questão é você entender o raciocínio e a sequência. Além de, então, ó, primeira coisa, você vai ler o texto, identificar as informações. Após identificar as informações, você vai calcular a massa molar da substância que foi dada no problema. Igual aqui a gente calculou a massa da amônia, porque era o item do problema. A massa molar diz quanto que um mol pesa. E é essa massa molar que a gente usa para fazer a regrinha de 3. 1 mol da substância pesa tanto. A pergunta que o problema te deu, ele vai te dar uma massa, você descobre quantos mols. Foi isso que a gente fez. Ok? O importante primeiro é entender o raciocínio, depois você se preocupa com as contas. Aí temos situações. Até as questões que a gente estava vendo agora, te dava uma massa e perguntava quantos mols tinham ali.
é uma questão clássica, comum. Só que a gente também pode fazer um outro tipo de pergunta. Eu posso te dar uma massa e perguntar quantas moléculas, átomos ou íons tem ali. Então, assim, quando eu te dou uma massa e pergunto molécula, a gente vai fazer. Então, eu vou pegar a massa, descobrir quantos mols e de quantos mols eu descubro quantas moléculas, ok? Ó, submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 miligramas de ácido acetil salicílico, C9H8O4. Primeira informação rapidinho aqui, ó. Lembra? 1 miligrama é igual a 10 a menos 3 gramas. Aquela tabelinha de transformar 1 grama tem 1000 miligramas, né? Então, ó, 45 miligramas é só repetir, é 45 vezes 10 a menos 3 gramas. É a mesma coisa, é só trocar o miligrama por 10 a menos 3, está transformado. Porque todas as nossas contas a gente vai fazer em gramas. Não pode usar miligrama, ok? Considerando que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23, é correto afirmar que o número de moléculas, aqui está uma dica. Toda vez que perguntar número de moléculas, número de átomos ou número de íons, eu tenho que usar a constante de Avogadro. Toda vez que tiver essa pergunta, eu quiser saber quantas moléculas, átomos ou íons, eu uso a constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Mas a gente se preocupa com isso aí depois. Vamos lá para o passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, massa molar da substância envolvida, C9H8O4. Eu tenho 9 carbonos, olhando a tabela ele pesa 12, mais 8 hidrogênios que pesam 1, mais 4 oxigênios que pesam 16. A massa molar aqui vai dar 9 vezes 12. 9 vezes 12 vai dar 108. Mais 8, mais 64. Então, a massa molar do ácido acetil salicílico vai ser igual a 180 gramas por mol. Então, a primeira parte é achar a massa de 1 mol, que é o que a gente acabou de fazer. 1 mol pesa 180 gramas. Se eu tenho a massa de 1 mol, eu consigo descobrir quantos mols eu tenho em 45 miligramas. Ó, 1 mol de C9H8O4 pesa 180 gramas. Então, se eu tiver quantos mols pesa 45 vezes 10 a menos 3 gramas. Que é aquele valorzinho que a gente transformou lá em cima. Quando você fizer essa conta, vai dar 180x é igual a 45 vezes 10 a menos 3. X é igual a 45 vezes 10 a menos 3 dividido por 180. De novo, você está sem calculadora, você tem que olhar para esses números e achar uma relação entre eles. 45 e 180, qual é a relação? Aí você começa a pensar, qual é a metade de 180? A metade de 180 é 90. Qual é a metade de 90? 45. Então
45 e 180 tem uma relação. 45 vezes quanto que dá 180? Faz aí no cantinho. 45 vezes 4. 45 vezes 4 vai dar 180. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 45, vai dar 1 e 4. Quanto que é 1 dividido por 4? Faz aí no cantinho. Quando você fizer 1 dividido por 4, você vai ver que x vai dar 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Mesma situação, ó, 0,25 eu tenho que andar com essa vírgula. Eu ando uma casa para a direita. X vai dar 2,5 vezes 10 a menos 4 mol de C9H8O4. Eu achei o número de mols, só que a minha questão não quer número de mols, a minha questão quer número de moléculas. Aí eu tenho que lembrar o que é essa constante de Avogadro. O que diz a constante de Avogadro? A constante de Avogadro, ela fala o seguinte: 1 mol de qualquer coisa, no nosso caso é 1 mol do ácido acetil salicílico. Sempre que eu falar que eu tenho 1 mol, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ah, é sempre assim? Sim. Sempre que eu falar que eu tenho 1 mol de alguma coisa, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que o meu problema, eu não tenho 1 mol, eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 4 mol de C9H8O4. Como eu já usei o X, só para não ficar, vou usar o Y, tá? Multiplica cruzado, você vai ter que Y é igual a 2,5 vezes 10 a menos 4, que multiplica o 6 vezes 10 elevado a 23. Se antes de assistir essa aula você assistiu o vídeo que eu recomendei lá de notação científica, lá tem multiplicação quando mexe com notação científica. A regrinha é simples. Número com número, potência com potência. Então, ó, 2,5 vezes 6 dá 15. Potência com potência. Como que é a multiplicação de potência de base 10? Repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. Menos 4 mais 23 vai dar? Menos 4 mais 23 é 23 menos 4, 19. Dá 15 vezes 10 elevado a 19. Só que quando você olha para as alternativas, não tem essa resposta. Por quê? Tem que andar com a vírgula. A vírgula está depois aqui do 5. Então ela volta. Quando você voltar uma casinha, ó, vai ficar 1,5. Quando eu ando para a esquerda, eu aumento o meu expoente. Se eu andei uma casa para a esquerda, eu aumento uma unidade no expoente. Então, o 10 elevado a 19 vai virar 10 elevado a 20 moléculas. Então, resposta, letra A. 1,5 vezes 10 elevado a 20. De novo, essa aí é uma questãozinha que a gente tem que ir trabalhando com mais calma. Porque essa aqui era a mais completa. Eu te dava uma massa, aí primeiro a gente transformou de miligrama para grama, calculamos a massa molar, da massa molar conseguimos achar o número de mols, e do número de mols achamos o número de moléculas. De novo, reforçando, o importante é você entender o raciocínio, a sequência que a gente adota para resolver a questão, tá bom?
Uma próxima questão. Quando bebemos água, H2O, tomamos na forma de gole. Um gole de água ocupa 18 centímetros cúbicos. Que se for transformar, né, que a densidade da água, 1 ml é igual a 1 grama, então 18 centímetros cúbicos equivale a 18 gramas. Então é a mesma coisa que eu falar, se eu bebi um gole de água, eu tomei 18 gramas de água. Aí a questão quer que você fale quantas moléculas, número de moléculas eu vou ter se eu tomar 3 goles de água. Primeiro passo, massa molar da água. Se você olhar aí nas suas anotações, a gente já calculou a massa molar da água. Então aqui eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente já calculou agorinha. Então a massa molar da água vai dar 18 gramas por mol. Se eu tenho a massa molar da água, eu consigo determinar o número de mols. 1 mol de água é o que eu tenho em 18 gramas. Quantos mols? Só que eu tomei, um gole são 18 gramas. Como eu tenho 3 goles, 3 vezes 18, 3 vezes 18 vai dar 54 gramas. Então, se eu tiver 54 gramas, quantos mols eu tenho? Continha simples. 18x é igual a 54. X é 54 dividido por 18. X vai dar 3 mols de água. Então, em 3 goles, você está tomando 3 mols de água. Só que a questão não quer que você fale quantos mols de água a pessoa está bebendo. Quer que você fale quantas moléculas. E toda vez que pedir quantidade de moléculas, a gente tem que relacionar 1 mol de qualquer coisa, né, que no nosso caso é água, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tiver 3 mols de água, já usei o x, agora eu uso o y. 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Multiplicando cruzado. E aí você vai ter o seguinte, que y vai dar 18 vezes 10 elevado a 23. Número vezes número. Não tem essa resposta porque tem que andar com a vírgula. A vírgula está depois do 8, ela volta uma casa. Quando ela volta uma casa, vai dar y é igual a 1,8. Se eu voltei uma casa, eu aumento o expoente. Então, 10 elevado a 24 moléculas de água. Então, em 3 goles de água, nós temos 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Resposta letra D de dado. De novo, mesma ideia. Lê o problema, faz a marcação dos dados, calcula a massa molar da substância relatada no problema, que no nosso caso foi a água. Com a massa molar calculada, você consegue achar o número de mols. Com o número de mols calculado, você faz a relação para achar o número de moléculas. Esse é o passo a passo em qualquer questão. Calcula a massa molar. Da massa molar você acha o número de mols. Do número de mols você consegue achar o número de moléculas. Essa questão, bem bacana. A balança mais precisa pode detectar uma variação de aproximadamente 10 a menos 8 gramas. Quantos átomos de ouro teria nessa massa?
Aí já colocou aqui para você procurar, mas já foi dado para você lá. Então aqui é já a questão já te falando, mas ó, uma palavra que vai ser chave, daqui a pouco eu comento. Ó. Primeira coisa, você olha lá, ó, 1 mol de ouro. Se você olhar na tabelinha que eu passei para vocês, 197 gramas. Quantos mols se eu tiver 10 a menos 8 gramas? Multiplica cruzado, você vai achar que 197x é igual a 10 a menos 8. X é igual a 10 a menos 8. Ó, só apagar aqui. Vezes 10 a menos 8. Dividido por 197. Aí fica... Lembra que eu falei que não pode usar calculadora. Tenta fazer aí, ó, sem calculadora. E aí, como que eu resolvo essa conta na hora da prova sem calculadora? Aí vem aqui, ó, olha essa palavra. Aproximadamente. Essa é a palavra. Sempre que falar aproximadamente, próximo de, quer dizer que você pode fazer alguns arredondamentos. E é o que a gente estava comentando na aula. Quando a gente vai fazer alguns arredondamentos, a ideia desse arredondamento é facilitar a sua vida na hora de fazer a conta. Então, se a gente for arredondar, qual o número que a gente vai tentar arredondar aqui? Repete 1 vezes 10 a menos 8. Esse 197 é um número difícil de dividir. O melhor número que pra gente seria o 200. E aí, do mesmo jeito que a multiplicação é número vezes número, potência vezes potência, a divisão também. Aí você vem aqui no cantinho e faz, ó, 1 dividido por 200. 1 pode dividir por 200? Não. Então dá 0. Põe a vírgula e põe um 0 lá. 10 dividir por 200? Também não. Então põe um 0 aqui, outro 0 lá. 100 dividir por 200? Não. Então põe um 0 aqui, outro 0 lá. 1000 dividido por 200 dá 5. Ó, deu para fazer a continha, ó, sem usar a calculadora. Então você vai ter que x é igual a 0,005 vezes 10 a menos 8. De novo, ó, olha onde está a vírgula. Vou andar, ó, 1, 2, 3 casas. Então, x vai dar 5 vezes 10. Eu não andei 3 casas para a direita, eu tenho que diminuir 3 unidades. 8 menos 3, né? Menos 8 menos 3 vai dar menos 11. Então, ó, em 10 a menos 8 gramas, a gente tem, ó, 5 vezes 10 a menos 11 mols. Só que não terminou, porque eu não quero achar mol, eu quero achar número de átomos. Aí eu falei com vocês, 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos ou íons, depende do que a gente estiver trabalhando. Como aqui eu estou falando do ouro, o ouro é um átomo. Então é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu tiver 5 vezes 10 a menos 11 mol de ouro, já usei o x, agora eu uso o y. Multiplicando cruzado, aí vai cair naquela continha, ó, 5 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Número com número, ó, 5 vezes 6 dá 30. Potência com potência, repete a base, que é o 10. Menos 11 mais 23 vai dar 12.
Você procura nas respostas, não tem essa. Por quê? Tem que andar com a vírgula. Sempre. Quando você anda com a vírgula está depois do 0, vem para depois do 3. Se eu andei uma casa para a esquerda, eu aumento o meu expoente. Se eu andei uma casa, eu aumento uma unidade. Se era 12, então vai virar 13. Treze átomos de ouro. Então, em 10 a menos 8 gramas, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 13 átomos de ouro. Resposta letra E. De novo, igual às anteriores, a ideia é a mesma, né? Te dou uma massa, a gente olha na tabela, calcula a massa molar, transforma de massa para mol, de mol para molécula, átomos ou íons, depende do problema. Só ter cuidado com a matemática. Neste caso, sempre que tiver uma questãozinha falando de aproximadamente, né, próximo, então você pode fazer um pequeno arredondamento. E cuidado na hora de fazer o arredondamento. Sempre escolha um número que vai facilitar a sua vida. Já coloquei essa questão e teve aluno que arredondou 197 para 198. Não muda muita coisa, não facilita a conta. O 200 é um número melhor para a gente multiplicar e dividir, ok? Bom, questão clássica. Essa questão já caiu no Enem, já resolvi na sala, mas vamos relembrar aqui. Para tomar um cafezinho é comum a adição de açúcar. Suponha que para adoçar uma xícara de café tenha sido colocada 2 colheres de açúcar, contendo cada colher 3,5 gramas, por colher. Tá? Sabendo que a massa molar do açúcar é 342 gramas por mol, ou seja, a questão já te deu a massa, não precisa calcular. A quantidade de mol, sempre é bom saber qual que é a pergunta. A quantidade de mol, aqui que está a pergunta. É aproximadamente, ou seja, já sei que eu posso arredondar alguma coisa aqui nessa questão. Então a questão já me disse que 1 mol do açúcar, que é o C12H22O11, pesa 342 gramas. Quantos mols se eu tiver? Como eu vou usar 2 colheres, cada colher pesa 3,5, então eu tenho uma massa total de 7 gramas. Só calcular. Então, ó, eu vou ter 342x é igual a 7. X vai dar 7 dividido por 342. Quando você faz essa continha, ó, divide em cima e embaixo por 7. 342 dividido por 7. O 3 não divide pelo 7. Pega emprestado aqui, ó, 34. 34 por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Para 34, falta 6. Desce o 2. 62 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Para 62, sobra 6. O 6 não divide pelo 7, então você põe uma vírgula e põe um 0. 60 dividido por 7 também dá 8, sobra 4. Vamos parar aqui mesmo, ó. Então, se eu dividir por 7, vai dar 1 dividido por 48,8. E 1 dividido por 48,8 a gente pode arredondar, que é 1 dividido por 50. Vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por 50.
1 divide por 50? Não, então você põe um 0 aqui e um 0 lá. O 10 divide por 50? Também não, então um 0 aqui, um 0 lá. 100 divide por 50? Não, um 0 aqui, um 0 lá. 1000 divide por 50? Sim. 1000 dividido por 50 vai dar... Opa, voltando, desculpa pessoal, empolguei aqui. Quando estava aqui, ó, coloquei um 0 a mais. Então, ó, o 100 divide por 50? Sim, dá 2. Agora sim. Então, 1 dividido por 50 vai dar 0,02. Essa vírgula aqui, ó, tem que se mexer. Vai andar uma, duas casas para a direita. Quando ela andar duas casas para a direita, você vai escrever o número 2. Se eu andei duas casas para a direita, eu subtraio 2 do expoente. Então, vai ser 10 a menos 2 mol. Então, quando você fala que você jogou 2 colheres de açúcar no seu cafezinho, é a mesma coisa que você falar que você jogou 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols de açúcar. Resposta letra D de dado. E de novo, todas essas questões tem um textinho, a gente tem que aprender a ler um texto marcando as informações importantes, para a gente não se perder. E principalmente você tem que saber qual é a pergunta do problema que está escrita no texto. Feito isso, calcula a massa molar. Neste caso já foi dada. Depois da massa molar, você escreve, você monta a regra de 3 e acha o número de mols. E do número de mols, quando perguntar, você acha o número de moléculas. Essa questão pediu para parar no número de mols, certo? Já a nossa próxima questão, essa eu também fiz na sala, mas é sempre bom a gente relembrar. Ó, se sua assinatura escrita com grafite pesa 1 miligrama, já falei, 1 miligrama equivale a 10 a menos 3 gramas. Não esqueça. O número de átomos de carbono na assinatura é... Ah, falou grafite. Grafite é carbono. Então, só pegar e fazer, ó, 1 mol de carbono, que é grafite, pesa 12 gramas. Como que eu sei disso? Olhando na tabela. Como o grafite é carbono, não tem preciso calcular. Se eu tiver quantos mols? Se eu tiver 10 a menos 3 gramas. Vai dar 12x é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Então, x é igual a 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 12. E aí, fazendo essa conta, se você pegar, fazendo aqui, ó, 1 dividido por 12. 1 não divide por 12, então põe um 0 e um 0 lá. 10 divide por 12? Também não, então põe um 0 aqui, um 0 lá. Se você fizer essa conta, ó, 100 dividido por 12 dá 8. 12 vezes 8 vai dar 96. Espera aí, rapidinho. 12 vezes 8 vai dar 96. Então dá 8, sobra 4. E aí a gente para aqui, com duas casas decimal já está o suficiente. Então x vai dar 0,08 vezes 10 a menos 3. De novo, vamos andar aqui com a vírgula. A vírgula está aqui, vamos andar para a direita. Quando a gente anda aqui para a direita, você vai escrever x é igual a 8. Andei duas casas, subtraio 2 do expoente. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5 mol de carbono.
E aí, a questão quer que você diga quantos átomos tem. Ó. 1 mol de carbono tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu tiver 8 vezes 10 elevado a menos 5 mol de carbono, Y. Já usei o X, a gente usa o Y. Quando você fizer essa conta, é só lembrar número vezes número, potência vezes potência. 8 vezes 6, 48. 10 a menos 5, 10 elevado a 23, repete a base, soma os expoentes. Menos 5 mais 23 vai dar 18. Você procura a resposta, não tem. O que quer dizer que você tem que andar com a vírgula. Ó. Volta uma casa, vai ficar y é igual a 4,8 vezes 10 elevado a 19. E ainda assim, não tem a resposta. Mas você pode aproximar. Olha lá as alternativas. Você vai ver que a melhor resposta é 5 vezes 10 elevado a 19 átomos de carbono. O que esse valor quer dizer? Se você pegasse e calculasse a sua assinatura, ela equivale a 5 vezes 10 elevado a 19 átomos de carbono ali naquele traço que você está fazendo. Para a gente finalizar, vamos agora aqui para a nossa última questão. Pessoal, olha só. Essa questão aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só para você fechar com chave de ouro, né? Mostrar tudo que pode aparecer para você em uma questão. Considerando que a taxa de glicose C6H12O6 no sangue de um indivíduo é de 0,09 gramas em 0,1 litros. Eu estou te falando quanto de açúcar tem no seu sangue a cada 100 ml, tá? E que o volume sanguíneo desse indivíduo é de 4 litros. Ou seja, eu estou te falando quanto de açúcar tem em 100 ml, mas você tem 4 litros de sangue. O número de moléculas, aqui ó, pergunta, ó, o número de moléculas, aqui que está a pergunta. Se eu estou pedindo o número de moléculas, com certeza vai aparecer a constante de Avogadro. Existentes em 4 litros de sangue é quanto? Então, o primeiro passo, sem pensar, você já vai lá fazer ó, C6H12O6. A massa molar. Isso aqui. Eu tenho 6 carbonos que pesam 12, mais 12 hidrogênios que pesam 1, mais 6 oxigênios que pesam 16. Quando você calcular isso aqui, você vai achar ó, 6 vezes 12, 72, mais 12, mais 96. E aí você vai achar que a massa molar vai dar 180 gramas por mol. Achei a massa molar. O que a gente faz? Calcula o número de mols. 1 mol de glicose, que é o C6H12O6, tem 180 gramas. Mas o problema diz que eu tenho 0,09 gramas. Quantos mols eu terei? Então, X vai dar, ó, multiplica aqui cruzado, você vai achar 0,09 dividido por 180. Quando você pega e vai fazer essa conta,
Quem é 0,09? Vamos andar, se você andar aqui com a vírgula, você vai achar que x é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 180. O 9 e o 180. Se você fizer o 180 dividido por 9, 9 por 9 dá 1. 180 dividido por 9 dá 20. 1 dividido por 20, ó, vou fazer aqui no cantinho. 1 dividido por 20. 1 não divide por 20, dá 0. Põe o 0. 10 não divide por 20, dá 0. Põe outro 0. 100 dividido por 20 dá 5. Então, essa continha aqui vai dar x é igual a 0,05 vezes 10 a menos 2. Andando aqui com a vírgula, você vai achar que o x, ó, você vai dar duas casas com a vírgula. X vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mol de glicose. Aí não acabou aqui. Por quê? Com isso daqui, eu vou achar agora quantas moléculas de glicose eu tenho. Como que a gente faz? 1 mol de glicose tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tiver 5 vezes 10 a menos 4 mol de glicose, quantas moléculas eu terei? Aí você vai calcular que vai dar y é igual a 5 vezes 10 a menos 4, que multiplica 6 vezes 10 elevado a 23. Número com número, 5 vezes 6 dá 30. Expoente com expoente. 23 menos 4 vai dar 19. Quando você fizer essa continha, a transformação vai dar y é igual a 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas. E aí você procura na resposta e também não acha. Por que que não vai achar? Porque tudo que a gente fez foi para 100 ml. Só que a gente não tem 100 ml, nós temos 4 litros. Aí aqui a gente vai fazer uma última regra de 3. Eu tenho 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas em 0,1 litros. Quanto se eu tiver 4 litros? Aí, para ganhar tempo, pessoal, quando você fizer essa continha, você vai achar essa resposta aqui. Ó, 12 vezes 10 elevado a 20. Isso tudo, vou colocar aqui, ó, 0,1. Só multipliquei aqui cruzado. Quando você fizer essa conta, você vai achar, passou o 0,1 dividindo, você vai achar 1,2 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Só que faltou um pouquinho aqui de espaço, aí agilizei um pouquinho aqui na conta, ok? Mas é só você pegar, ó, o 0,1 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Depois você anda com a vírgula, já vai deixar na notação científica. Então a resposta, letra D de dado. Então, pessoal, basicamente é isso que vai ter para vocês aí na prova, tá? Se você chegou até aqui, né, do vídeo, peraí, deixa eu passar esse slide. Então, pessoal,
Primeiramente, né, se você chegou até aqui no vídeo, completando quase 1h30 de vídeo, resolvemos 17 questões e não só resolvendo, né, as questões, mas fazendo toda uma revisão de alguns detalhes que foram passados para vocês ao longo do trimestre. Agradeço aí se você ficou até aí e tenha certeza que várias dessas questões que a gente resolveu podem estar na sua prova. Então, se você prestou atenção, assistiu da forma que se deve, eu tenho certeza que você irá bem na prova, ok? E qualquer dúvida, pode me procurar a qualquer momento e perguntar, estou sempre à disposição. No mais, desejo a todos aí bons estudos e que vocês façam uma boa prova. Até uma próxima.